Vamos lá, família, vamos começar com a oração da serenidade. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer só por hoje funciona na prática sem praticar. Família, a maioria dos transtornos, a maioria das dificuldades, a maioria das consequências, por assim dizer, em nossa vida, a gente percebe ela só quando ela está no ápice. Por exemplo, uma pessoa que é diagnosticada com depressão, ela já veio vivendo certas situações, né? E como se fosse um bolo, né? A cereja do bolo é o diagnóstico, né? Assim como na dependência química, a droga é a cereja do bolo. E todos os tipos de transtornos, bipolaridade, ansiedade e tudo mais. Né? E o que acontece? Na teoria da personalidade, Sigmund Freud, ele fez essa comparação, essa analogia, certo? Que o consciente e inconsciente, e tem também o subconsciente. Nós vamos falar hoje de inconsciente e consciente, ok? Mas vamos falar também o que é a importância disso nos nossos comportamentos hoje. Bacana. Legal? Então o que acontece? Consciente, aquilo que você sabe sobre você. Inconsciente, aquilo que você não faz a mínima ideia sobre você. O que vocês percebem aqui? O que eu sei de mim é muito menos do que eu não sei. Exatamente isso. Exatamente isso. Né? Quem assistiu aquele filme Titanic? Eu? Legal. Titanic, beleza? Quando... Como é que qual que é o nome do ator principal lá? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Qual que é o nome dele? Do filme? Jack Dawson. Jack e Rose? Jack Dawson. Jack Dawson e Rose. Rose. Legal. Vamos lá. Quando os dois viram lá o iceberg, né, eles viram somente a ponta. Certo? Eles viram somente a ponta. E só que no navio, aonde foi quebrado, né, aonde que foi feita a rachadura ali no navio, foi muito mais para baixo. Correto? Isso trazendo para a nossa vida, né, o estrago é realmente onde a gente menos espera. O comportamento, ele acarreta um resultado muito mais drástico. Boa analogia, hein? Né? Exatamente, não é? Boa analogia. Legal. O que acontece? Muitas das vezes a gente vem vivendo tão automático, que a gente, na maioria das vezes, não tem noção do porquê estamos fazendo aquilo. As pessoas hoje, muitas delas chegam e falam assim, nossa, por que eu fiz isso? Eu não imaginava que eu era capaz de fazer isso. Porque a maioria das pessoas não se conhece. Verdade. A maioria das pessoas não tem entendimento sobre si. Quem é você? Eu sou um cara assim, 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 assado. Mas nem sabe da onde originou aquele comportamento. Nem sabe da onde vem aquele comportamento. E é isso que nós temos que quebrar para uma nova maneira de ser. E assim, uma pessoa com qualquer outro tipo de transtorno tem que reformular, ou seja, ressignificar aquilo que ela sabe e principalmente aquilo que ela não sabe. Porque aquilo que ela não sabe, indiretamente e diretamente, está influenciando hoje na vida dela. Um exemplo do estado depressivo um trauma de infância traz o sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade para um homem ou para uma mulher. Ela entra no estado depressivo e vive aqueles pensamentos contínuos de que não vale nada, ou que até mesmo ela não é um membro produtivo. Oi. Onde é que entra a angústia nisso aí? Angústia? Angústia é quando a pessoa
ela pensa tanto que não vai dar certo que ela não enxerga uma saída. Então ela fica remoendo aquilo, aí vem ansiedade, e ela não vê um caminho, e ela fica se sentindo num cárcere, ela fica presa. Eu tô te perguntando porque eu me sinto assim, entendeu? Eu me senti assim por muitas vezes, Por né? quê? Porque eu usava, não vinha saída, não vinha uma solução, não queria um caminho, também não queria uma solução, não sei Perfeito. te falar com a 50 te dão agora, Gustavo. Vou tentar te explicar. Por mais que eu não queria, eu acabava fazendo uso. Acho que todo mundo se identifica com isso aqui, né? Certo. Então, por acontecer isso, por mais que eu não queria, quando for ver eu já estava usando, eu vou até falar que é o subconsciente, porque eu falava, eu não vou. Quando viveu, eu já estava comprando, já estava usando. Exatamente isso. E aquela parte que eu fui comprar e fui usar, eu não consegui raciocinar, eu não consigo imaginar o porquê que eu fiz aquilo, mesmo sabendo que eu não queria. Aí é a compulsão e a obsessão. Sim. Então isso aí me dava angústia, dava raiva, dava desespero. Entendo. Eu mudava minha fisionomia, mudava meu comportamento era evidente que mudava. É isso que eu quero trazer. Aí você pensa, mas a angústia me martirizava por dentro, porque eu ficava assinando, me remoendo, querendo me crucificar, caralho, que bosta que eu fiz, meu. Será que era angústia ou culpa? Adorei Tudo ao mesmo tempo, vinha. Adorei a Só sua... que eu não soltava pra fora. E por que eu ficava mais angustiado? Porque eu não soltava, eu guardava aqui, ficava dentro de mim. Parecia uma lavadora, ficava rodando dentro de mim, ficava batendo aquilo tudo. Perfeito. O que é a recuperação para todo tipo de transtorno? Reforço. Tanto de depressão, borderline, esquizofrenia, entre outros tipos. Esquizofrenia, temos que trazer a realidade do indivíduo que sofre, né? Da patologia. Agora, os estados emocionais, vamos dizer assim, transtorno emocional, né? Nós temos que conscientizar, saca, ô companheiro? Nós temos que conscientizar como o corpo dele está reagindo a essas vibrações inconscientes. Por quê? Porque o uso, a biologia da dependência química, ela fica memorizada no seu inconsciente. Ela fica na sua memória. Ou seja, o ID, a gente vai falar sobre isso, eu vou dar início. O ID nada mais é que seu instinto, a busca pelo prazer. Nós fomos criados para ter prazer, nós fomos criados para ser saciados. O ID, ele não tem autonomia para dizer assim, a droga mata. O ID, ele diz, aquilo dá prazer. Aquilo é gostoso. Exatamente. Inconscientemente, vem reações físicas, que nós temos o papel e a responsabilidade na recuperação de trazer e transformá-los eles em inconscientes. Ou seja, identificar como eu estou no meu estado de irritabilidade, como eu estou no meu estado de que nada está bom, e ressignificar isso. Certo. Ressignificar isso. E com certeza, porque o nosso consciente diz, não, isso não vai dar certo, eu vou perder, não sei o quê, e vão se afastar de mim, eu não consigo, eu não valho nada. Trazendo mais ainda más vibrações e liberando neurônios e sensações, vamos dizer assim, químicas ruins no cérebro, para incentivar, olha pra você ver como é que a doença é, a piora da dependência. E quando vê, a gente está lá. A mesma pessoa, a pessoa com depressão ou ansiedade. Você fica alimentando aquela luta constante ali dentro ali. Não vale nada, eu não consigo, não quero. E não sei o que, eu não aguento mais, eu não consigo sair disso, meu Deus. E aquela... Quando vê, ela vai se enfurnando mais ainda naquele cárcere ali. Não ela mesma. Exatamente, num alto flagelo muito grande. Vamos lá. Sigmund Freud, 1856 e 1939. Neurocientista, como um criador da psicanálise, é conhecido como criador. Ela é dividida, ele propôs que a nossa mente é dividida basicamente em duas partes, consciente e inconsciente. Ele falava metaforicamente, a parte consciente seria a parte visível de um iceberg, né, aquela analogia, ou seja,
apesar de nítido, representaria um pequeno e insignificante e superficial traço da nossa personalidade, enquanto a maior parte, assim como o lado submerso do iceberg, estaria oculto e conteria os nossos instintos. Certo? Certo. Consciente. Olha só, família. Vocês estão conseguindo ler as letras pequenas ali? Negativo. Não. Desde relacionamento, fantasias. Legal. Eu vou ler para vocês, ó. O consciente, ele basicamente... Peraí, eu tô com uma... Acho que eu tô com um negócio travado aqui na minha... Vamos lá. O nosso consciente, ele é responsável pelo nosso raciocínio, pela nossa percepção, ou seja, a maneira que eu enxergo as coisas, pelos nossos pensamentos e pelo nosso consciente, aqui é consciente. E para o nosso consciente. O nosso inconsciente, ele é responsável pela nossa memória, pelas nossas fantasias, pelas nossas lembranças, pelos nossos desejos, pelos nossos relacionamentos, pelo nosso pulsões inatos, ou seja, pulsos que a gente não sabe, a gente nem percebe aqueles pulsos, certo? Ou gatilhos, né? E medos. Aquele último lá de cima é o quê? Aí o que está aqui é consciente, companheiro. O que acontece? Aí que está o grande mistério, família. Aí o que está o grande mistério. Por quê? A nossa percepção das situações do dia de hoje, por exemplo, lembra que nós falamos sobre a autoaceitação? A percepção que eu tenho de mim hoje qual é? Como eu me vejo? Tudo isso vai ser tirado da minha memória, dos meus medos, dos meus relacionamentos, dos meus desejos. Ou seja, o que eu vejo hoje, eu aprendi lá atrás. Então, para todo tipo de transtorno emocional, eu sempre prego e sempre vou pregar que é necessário você conhecer a sua história. Escrever sobre a sua história. Relatar detalhadamente tudo o que você viveu até aqui. Pegar aquela criança emocional, reforço, de 12 anos, de acordo com as 5 feridas emocionais de Lise Bourbeau, não sei se é Lise, mas eu sei que o sobrenome dela é Bourbeau, são 5 e elas começam a partir dos 2 anos de idade. Vou passar para vocês também as feridas emocionais. Elas começam a partir dos 2 anos de idade. Então você é formada, a sua concepção ela é formada desde o ventre. Mas o conhecimento é diário, é óbvio, através de estímulo, tato, olfato, paladar. Aquela criança vai vivendo, através dos 5 sentidos, vai aprendendo. Mas ela vai memorizando aquilo tudo com o passar do tempo e a partir dos 2 anos ela vai trazendo essa cultura emocional. Então, desde nossa infância, desde o ventre, ali, papai dava carinho, cantava musiquinha na barriguinha, entre outras coisas, a gente já vai recebendo estímulo ali dentro do ventre. Então é necessário, mãe, vou falar para minha mãe como era o tratamento do meu pai com a barriga, ou dela até mesmo. Sim! Você quer se conhecer? Entenda a sua história. A gente tem documentários de como é feito o carro aí desde a primeira parafuso dele. Não é verdade? Então, como a gente não vai ver a nossa história desde o início? Por que não? E quanto mais nós soubermos quem somos nós, de onde viemos, mais chance de chegar onde a gente quer. E se a gente souber aonde a gente quer chegar, porque é necessário também, porque quem não sabe aonde quer ir, nunca vai chegar a lugar algum. Qualquer coisa tá bom. Né?
né? Então, olha lá, percepções, pensamentos, raciocínio, vem tudo do inconsciente, do que nós já aprendemos. Então hoje, toda a sua tomada de decisão, toda a reação que você tiver mediante a um sim ou um não, ela vai interferir, o inconsciente ele vai interferir direta e indiretamente no resultado. É fato. É fato. Agora a importância de nós, sendo formados nosso próprio terapeuta, é entender como isso funciona, família. Mas como, Gustavo? Escrevendo. A melhor ferramenta é escrever sobre si. Mas como? Eu não lembro. Comece praticando o seu escrever hoje. As suas reações no dia a dia, no cotidiano seu. Ah, eu ouvi um não. Como eu reagi? Como eu senti? O que eu senti? Ah, eu recebi uma notícia ruim. O que eu senti? Fisicamente, cognitivamente, ou seja, o que eu pensei e como eu reagi. E juntamente com profissionais, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, vão te dar, obviamente por causa do estudo, eles vão te dar o caminho. Uma direção, né? Uma direção. E com o tempo, você pega aquela memória disfuncional e cria nova funcional. Sendo mais direto, uma pessoa que tem um trauma de rejeição, ela tem a capacidade de criar de autoaceitação, de amor próprio. Ou seja, você sempre vai ter que lidar com esse sentimento de rejeição, mas você pode criar uma nova história. Nós não precisamos viver com padrões que foram pré-estabelecidos na gente. É o que o mundo está vivendo. As pessoas estão vivendo com padrões pré-estabelecidos pela sociedade, por uma cultura já. Hoje tem padrões de beleza, tem padrões de riqueza, padrões de sucesso, de felicidade. Tem tudo. Mas e para nós? O que é padrão de beleza? O que é padrão de felicidade? O que é padrões de sucesso? Sem ser exterior, interiormente, como ser humano. Nós precisamos parar para pensar assim também. Nós precisamos parar, pensar, analisar, ver quem sou eu. Conseguiram pegar? Acredito que sim. O grupo é monstro. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Sim, tranquilo. Não, Sim. perdão. Ó, isso aqui é reforçando aquilo que eu já falei, tá? Eu vou estar lendo para vocês. Ó, ID, ego e superego, as vozes dentro de nossa mente. Ah, Gustavo, quer dizer que eu sou esquizofrênico? Não. Principalmente na hora de tomar alguma decisão, quantos de nós já não ouviu conselhos dentro de nossas mentes que diziam aquilo que deveríamos fazer? Vai lá, faça isso que você vai gostar. E ao mesmo tempo, não faça isso, não é certo. Se o cérebro é um só, como que podemos ter esse embate de posicionamento dentro de nossa cabeça? Já assistiram o Pica-Pau? Certo? Quando aparece o Pica-Pauzinho com um referendo, com capetinha lá e o anjinho. É basicamente isso. É exatamente isso. Não, vamos dizer assim, lá não é, mas parece. Ideia do superego é um conceito criado por Freud para explicar o funcionamento da mente humana, considerando aspectos conscientes e inconscientes. Seriam 3 partes da mente que, integradas e atuando em conjuntos, determinam e coordenam o comportamento humano. O id, ego e superego podem transitar até certo ponto
entre os níveis mentais que citamos acima. Ou seja, não são elementos estáticos ou estruturas completamente rígidas. Ou seja, elas podem ser modificadas. Está aí a esperança. Está aí o tratamento para depressão, bipolaridade, borderline, dependendo do grau de esquizofrenia, qualquer outro tipo de transtorno, ansiedade, obsessivo compulsivo, tá aí, podem ser modificados. Mas para isso, nós precisamos entender os nossos desejos, o que temos na memória, as nossas fantasias, até sexuais. As nossas lembranças. É lógico. Relacionamento. Vai que pega lá. Vamos lá. Os nossos pulsos inatos. Não é? Então vamos lá. Olha lá. O ID, ego e superego são três agentes distintos e interagentes, ou seja, se fala no aparelho psíquico definido no modelo estrutural da psique, de Sigmund Freud. Os três agentes são construções teóricas que descrevem as atividades e interpretação da vida mental de uma pessoa. No modelo da psique, da psicologia, o ID é um conjunto de desejos instintivos, descoordenados. O superego desempenha um papel crítico e moralizador. E o ego é o agente organizado e realista que faz a mediação entre os desejos instintivos do ID e do superego crítico. ID, ego e superego são conceitos criados por Freud para explicar o funcionamento da mente humana, considerando aspectos consciente ou inconsciente. Ou seja, o ID são os nossos instintos primitivos. Comer, beber, desejo sexual. O que mais? Me ajuda? Vontades. Não. É o desejo, né? Esse desejo. Vontade. Prazer. É o querer, prazer. É seu Vladimir. É ou não é? Recuperado. Schwarzenegger já está pronto. Acho que eu perdi meu irmão, se suicidou com esse Opa. negócio de depressão. Opa! Olha essa novidade. O que mais? Por isso que eu acho que é difícil alterar. Você falou que altera, É muito difícil. nós tentamos bastante. pra É alterar. muito difícil. Mas não é impossível. vamos dizer. Exatamente. É. Só por hoje não conseguiram. Vamos lá. O superego desempenha um papel crítico e moralizador. Eu vou passar para vocês como assim. Quando a gente é criança, nós ouvimos assim, não roube, isso é errado. São os conceitos que a gente recebe da cultura social. Roubar é errado, falar com estranhos, o que mais? Xingar os mais velhos. Palavrões, só usar palavrões já. Palavrões, o que mais? Faz de cada um. Matar. Usar droga, Hã? andar com quem não presta. Andar com quem não presta. Usar droga, Usar tipos de substâncias psicoativas, drogas. Mais? Mentir. Mentir. Então por que Arrotar, a gente faz tudo isso? flatulências. Por que a gente faz tudo isso? Ah, Gustavo, mas eu nunca matei. Mas com certeza mentiu. Com certeza usou. Quem não usou está se matando numa cama. Aí entra o ego. O ego, eu gosto de falar que ele é o tomador de decisões. Ele é responsável pelo ir, ou seja, ele é responsável pela ação da minha percepção. Ou seja, se alguém me irrita, eu tenho uma percepção que ele está me tirando e na minha memória eu resolvo meus problemas com agressão, o que vai acontecer? Oh, Deus. Treta. Boa palavra. Treta.
briga, reação. Mesmo sabendo que brigar é errado. Mesmo meu super ego sabendo que brigar é errado. Verdade. Há uma vírgula aí. Por quê? Vamos lá. Brigar é errado, mas e se defender? Ah, aí é diferente. Então, por isso que eu falei, há Aí uma é vírgula. diferente. Não deixa de brigar. Uma autodefesa. Você está se defendendo, você não, vamos dizer, alimentou sua discussão para você chegar numa agressão, entende? Sim, entendi. É, exatamente. Por exemplo, eu posso muito bem uma pessoa chegar com um certo nível de irritabilidade perto de mim e ficar lá me cutucando. Me cutucando. Eu posso muito bem, para me defender, eu falo assim, ó, tudo bem, você venceu, você tá certo. Sim. Ou chutar a bola pro alto e sair andando. Sim. Meu, é mecanismo de defesa. É mecanismo de defesa. Certo? E D é o meu instinto. Ego é o meu senso crítico e tomada de decisão. Superego é aquilo que eu aprendo na minha infância até nos dias atuais do certo e do errado. Certo? Agora a gente vai entrar na parte de percepção. Como isso age? E D, eu quero agora. Eu quero agora. Eu quero agora. Ah, não, mas eu quero agora. Não. Criança é muito assim, né? É a criança que é muito O querida. que nós estamos também. tratando aqui? A criança. A criança emocional. A criança interior.